presidente Jair Bolsonaro participou hoje da reunião bilateral com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. O encontro aconteceu em Nova York, onde os dois chefes de governo vão participar da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. De acordo com o governo do Reino Unido, no encontro, Boris Johnson, abre aspas, destacou o importante papel que o Brasil deve desempenhar como grande economia sul-americana e sede da floresta amazônica no combate às mudanças climáticas e na preservação da biodiversidade, fecha aspas. O primeiro-ministro também disse que o Brasil e Reino Unido estão trabalhando na parceria em prol da vacinação. Segundo a SECOM, Boris Johnson e Jair Bolsonaro ressaltaram o interesse mútuo em fortalecer as relações econômicas e de comércio entre as duas nações. Amanhã, Bolsonaro terá reunião com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, e um encontro com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. E também irá fazer o tradicional discurso de abertura do debate geral da Assembleia Geral da ONU. Bom, o encontro de dois chefes de estados importantes do mundo, mas não me impressionou, não teve nada nessa pauta que me impressionasse, a não ser a questão climática. Mas antes da gente falar dessa questão climática, que parece que virou um ponto importante na agenda do Boris Johnson, é importante a gente contextualizar um pouco as coisas. Eu não sou nenhum especialista em política britânica, mas algumas coisas precisam ser contextualizadas. Primeiro, quem é o Boris Johnson e qual é a situação na qual ele se encontra, né? No ano passado, o Reino Unido foi um dos países que teve a política do mundo inteiro, uma das políticas mais duras de combate e restrições às liberdades individuais durante a pandemia. Foram lockdowns muito severos. O país passou boa parte do tempo em lockdown, restrições de circulação de pessoas draconianas. A Inglaterra, o Reino Unido, que em certo sentido, a origem de várias das liberdades individuais que a gente goza hoje, foi um dos países que mais restringiram a liberdade individual. Então, como consequência disso, o que aconteceu, né? O que aconteceu lá? Bom, o número de mortes no Reino Unido não foi muito diferente, mortes por milhões de habitantes, a de outros países da Europa, e outros países, incluindo os Estados Unidos. Ali todo mundo, mais ou menos, ali na casa de 2 mil mortes por milhão de pessoas, seja lá, enfim, com todas as diferenças metodológicas de contagem, mas o Reino Unido não passou nem de longe incólume pela pandemia, teve sim, foi um dos primeiros países que começou a fazer a vacinação e foi um dos países que mais rapidamente avançou com a vacinação, mas não teve nenhum grande sucesso. Como resultado, a economia no Reino Unido, no ano passado, caiu 9,9%. 9,9% do PIB. Às vezes é difícil para as pessoas entenderem o que é a magnitude de uma redução de 9,9% do PIB. No caso do Reino Unido, a gente está falando de praticamente um PIB do Chile a menos. Então você pega tudo que o Chile produz, o Chile é uma economia que todo mundo diz que é invejável na América do Sul e tal. Então você pega assim, tudo que o Chile produz, isso foi o que o Reino Unido produziu a menos no ano 2020 do que produziu no ano de 2019. Quase 250 bilhões de dólares, mais ou menos ali, fazendo uma aproximação. E a economia não vem se recuperando na velocidade que esperavam, né? Ainda nem de longe atingiu os patamares de 2019. Com isso, o Boris Johnson está com a popularidade dele na lona. O Boris Johnson está com a menor popularidade desde o início do seu governo. Ele está ali nos patamares parecidos com o que estava no auge da pandemia. A gente está falando ali de setembro, outubro de 2020. Nesse cenário, ele procurou e provocou essa reunião com Jair Bolsonaro para falar. Eu não vi grandes pautas, mas a pauta que chamou a atenção foi a pauta do clima. E eu acho sempre uma graça toda vez que eu vejo o britânico falando de preservação de floresta, porque, ora, eles não preservaram nada das florestas deles, né? Não tem nada de florestas deles para serem preservados, mas eles querem vir dar pitaco na situação climática brasileira, na floresta amazônica, etc, etc. Inclusive, uma das notícias que circulou foi que o Boris Johnson está organizando
um encontro climático paralelo, e aí a notícia foram que a China, a Índia e os Estados Unidos, que são os 3 países que mais emitem, né, com as maiores emissões de poluentes, vamos chamar assim, disseram que não vão na reunião. Então a reunião dele foi esvaziada. Agora, a pergunta é, se o seu país acabou de, no ano passado, encolher quase 10% do seu produto interno bruto, qual deve ser a sua prioridade nesse momento? Opção A reativação da sua economia, para que as pessoas voltem a ter comida, emprego, etc, etc. Opção B, a emissão climática do Brasil, quanto é que o Brasil está fazendo como é que o Brasil está gerindo a Amazônia. Ora, pelo amor de Deus. Boris Johnson, tem mais o que fazer. Pois é, né? Parece, né, um pouco sim, política de diversionismo, né? Quando você tenta tirar o foco do que realmente é o problema. É claro que é isso. É claro que é para ficar bonito na fita na comunidade internacional, para ver se os coleguinhas, agora nesse momento global de encontro, para ver se os coleguinhas vão lá e falam: Boris Johnson, você está cuidando do clima. Ora, a quem interessa nesse momento de economia mundial devastada, e a gente vai falar mais sobre economia mundial agora, aqui, hoje, mas nesse momento, qual é a prioridade do clima, de emissão de gás? O que é isso? Ninguém tem mais o que fazer? A Assembleia das Nações Unidas, encontro dos principais líderes mundiais, e a pauta, no momento em que o mundo está de joelhos por causa de uma pandemia causada pela China, criada pela China, e causada e mantida pela China, que mentiu para o mundo inteiro e impediu que as providências fossem tomadas a tempo. Esse ano que era o momento de todo mundo parar e fazer uma reflexão sobre a pandemia. Qual é o assunto do momento que está sendo colocado por essa elite, chamar aqui de globalista? Não, a pauta do clima. Meus amigos, isso é o exemplo do descolamento entre a elite desse establishment que governa o mundo e o povo, que está preocupado em quê? O que as pessoas estão preocupadas? Você que está assistindo hoje, você que está assistindo aqui em casa, o que você está preocupado? Você está mesmo preocupado se a emissão esse ano de gases de CO2 vai ser 0,7 maior do que no ano passado? Ou você está preocupado que você está endividado no teu cheque especial? Está preocupado com o teu cartão de crédito? Está preocupado com comida comida na tua vida? Está preocupado se você vai conseguir juntar dinheiro para comprar a sua casinha? Está preocupado com taxa de juros? Está preocupado com o teu crediário? Não, os líderes globais não estão preocupados mesmo com o seu emprego, estão preocupados se canudo de plástico está entupindo tartaruga, entendeu? E aí fica difícil, porque esse descolamento entre o mundo real das pessoas que realmente precisam trabalhar e o mundo fantasioso das Gretas e dos Boris Johnsons engravatados em Nova York fazendo reunião é uma disparidade muito grande. Por isso que você vê protestos cada vez maiores, milhões e milhões de pessoas indo às ruas no mundo inteiro, de saco cheio desses caras. Pois é, né? Eu tenho discutido bastante sobre isso aqui com o seu Sepúlveda, né? Durante o Radar da Mídia da semana passada, inclusive, eu e ele discutimos aqui sobre... Tava de férias, hein? Perdão, hein? Oi? Tava de férias, perdão. Tá na Disney. Não, de fato. Mas eu falei, pessoal aqui, o pessoal já começou a falar, não, porque eu ia demitir o Paulo e tal, não sei o que. Eu falei, não, calma, gente. Ainda não. Precisa muito ainda para demitir o Paulo. Ainda não. Mas, enfim, eu estava comentando aqui com o seu Sepúlveda sobre, especificamente o caso brasileiro, né? Tinha acabado de acontecer as grandes manifestações aqui do dia 7 de setembro, né? Sobre esse descolamento, né? Como uma parte significativa da elite, que a rigor nem pode ser chamada de elite, né, seu Sepúlveda? A gente tem uma conceituação de elite muito mais específica, mas por analogia a gente pode chamar de elite, né? Por uso comum, né? Da elite brasileira que acabou simplesmente não faz a menor ideia do que está acontecendo e vê as pessoas indo para a rua e vai procurar financiamento do negócio. Não, porque teve dinheiro público para financiar isso aqui, como se bastasse dinheiro público para botar milhões de pessoas, a quantidade de pessoas que foram às ruas, né, na semana passada, e é o que a gente está vendo também no resto da Europa, de certa maneira, né, seu Sepúlveda? Eu queria até que o senhor comentasse sobre isso, né? Antes,
Não, deixa eu te interromper só para uma notícia que a Bruna acabou de colocar aqui para gente, que tem a ver, e aí eu passo para o seu Sepúlveda. A notícia é o seguinte: Bolsonaro vira, obviamente, a notícia da Folha de São Paulo. Bolsonaro vira, abre aspas, criminoso climático em ação nas ruas de Nova York antes da Assembleia da ONU. Em primeiro lugar, o jornalismo profissional morreu, né? Porque uma pessoa que escreve um título desse, eu vou ler para vocês o que é a notícia de fato. Mas assim, telão com imagens e sons da Amazônia em chamas, circula pelas ruas da cidade onde o presidente discursa nessa terça. Quem viu assim, Bolsonaro vira criminoso climático em ação nas ruas de Nova York? Bom, você pensa assim, as ruas de Nova York foram tomadas com a população gritando, Bolsonaro, criminoso climático. Não, você vai olhar a foto, e eu não sei se a Bruna, se o pessoal da produção consegue colocar a foto. A imagem é uma vanzinha preta com um telão que se aluga aqui nos Estados Unidos, escrito assim, Amazon or Bolsonaro. E aí a cara do Bolsonaro pegando fogo. A intervenção foi elaborada por um grupo de ativistas brasileiros e americanas, olha, tcharam, financiada por organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente e à defesa da, abre aspas, democracia no Brasil. Entre as frases exibidas no vídeo estão ainda Jail Bolsonaro, prendam Bolsonaro, uma brincadeira com Jair, né? Jail Jair. Muito inteligente, parabéns. Amazon or Bolsonaro, Amazônia ou Bolsonaro. E Bolsonaro Climate Criminal, Bolsonaro criminoso climático. Aí, a ação é capitaneada pelas organizações Amazon Watch e US Networks for Democracy in Brazil. Eu não vou entrar aqui no site, porque a gente está aqui no meio do programa, mas se alguém entrar, eu não tenho a menor dúvida que vão achar dinheiro de Open Society, Leonardo DiCaprio, esses caras, essa elite. Então, é só para eu achei importante, a Bruna mandou de forma muito oportuna essa matéria, o descolamento entre esses caras e o povo comum, isso é irreconciliável. São planetas distintos que esse cara que está comprando um carrinho para andar por Nova York, Jair Bolsonaro, e você que está em casa, olhando a tua geladeira e vendo que só tem água, é um planeta distinto. São planetas distintos, são mundos distintos. Esse cara não tem a menor ideia do que se passa na sua vida. Ele não tem a menor, ele vai descer, vai tomar um Starbucks, vai comer um cupcake, vai jantar sushi, e você tá aí na tua vida comum, pegando trem, pegando ônibus, juntando dinheiro para pagar o podrão do cachorro quente para você comer, arroz com feijão. É muito descolamento e ele chega a ser doloroso. É por isso que você vai ver cada vez mais pessoas nas ruas protestando. Desculpa, seu Sepúlveda. Não, seu Sepúlveda acabou de cair. Então... Daqui a pouco ele tá de volta. Somos eu e você, então, Paulo. Mas tá aí na tela, tá aí a olha, foto. Olha a quantidade de gente. Olha só. Parece um protesto, foi o MBL que organizou. Eu não tenho a menor dúvida. Pela quantidade de gente que tem, eu tenho certeza que foi o MBL que organizou. Com toda certeza, olha só. Com toda certeza. Tem dedo do MBL nesse protesto. Tem assinatura. Tem a marca registrada deles. Marca registrada do MBL nesse protesto. Não, diga. Eu penso o seguinte, basta um sujeito com um caminhãozinho e juro pra você, custa $200 o aluguel desse negócio. Isso tem que tirar o chapéu pros caras. Basta um sujeito com um caminhãozinho com um telão, é $200 por hora, passear pelo Times Square para alguém tirar uma foto, e isso pautou o jornal Folha de São Paulo, que é ainda um dos maiores jornais do Brasil. E a isso chamam de jornalismo. Isso é uma notícia importante. Segundo o editor da Folha de São Paulo, essa é uma notícia... Você, espectador que está em casa, sem essa notícia, você seria uma pessoa desinformada sobre os acontecimentos globais. Você precisa estar sabendo que tem um cara que pagou $200 num caminhãozinho para ele passear na Times Square. Diz para mim se o jornalismo profissional morreu ou não morreu, pô.